Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar recebendo vocês ao terceiro dia do nosso segundo Congresso Internacional de Educação Online da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós teremos o terceiro dia e o último dia das comunicações orais. Eu serei a minha mediadora, meu nome é Fátima Cristina, sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Aquidauana, de Mato Grosso do Sul. O meu parceiro hoje, que vai me ajudar na mediação, é o professor Davi Arenas Carmona. Professor Davi? Tudo bem? Bom dia. Um prazer estar com vocês novamente, Fátima, viu? Um prazer estar acompanhando este momento das apresentações. Muito obrigada, professor. Bom, nós então iremos dar início hoje com a professora doutora Silvana Alves da Silva Bispo. Ela é do campus de Três Lagoas e ela vai fazer a apresentação dela. Muito bem-vinda e é um prazer tê-la conosco, Silvana. O título, né, do que eu trouxe para me discutir um pouco com vocês é a mídia como ferramenta para a discussão de temas étnico-raciais, uma releitura. Então, essa discussão eu fiz na Universidade Mackenzie, né, fiz meu doutorado na Mackenzie, e aí teve uma discussão muito importante lá, um evento, né, envolvendo vários cursos, inclusive o curso de jornalismo. Eu levei essa discussão em uma oficina, né, para aquele evento. Eles me convidaram para fazer um artigo, elaborar um artigo, eu trouxe, então, uma releitura desse artigo para esse evento, porque nesse momento que nós estamos vivendo, considerei importante estar apresentando. E naquela época, na Mackenzie, ao trabalhar com os alunos do curso, né, tanto de jornalismo como de letras, eles manifestaram a importância de estar discutindo essa temática, né, principalmente para alguém que vive, né, esse tema. E eu, como professora negra, como professora de uma universidade pública, né, que tem todo um histórico, né, na educação, e conheço muito de perto essa questão do racismo e do preconceito, né, racial. Então, eu trouxe um pouco das minhas origens. Meus avós paternos, né, do lado da minha mãe, são descendentes de escravos. Desculpa, Fátima. Imagina. De escravos, né, descendentes de escravos da região de Pernambuco. Então, eles sofreram, né, passaram por uma violência física e moral. Então, eu tenho descendentes de quilombolas naquela região. E aqui, os filhos, os netos, né, foram buscando novas formas de viver, de conhecer outros espaços. E meu finado avô, Cesário, veio para Três Lagoas. Então, aqui formou uma família, né? Cesário é mãe pai da minha mãe, né? Eu trouxe aqui a foto, eu vou mostrar para vocês. E eu tenho uma grande família lá em Minas Gerais, né? Inclusive tem um tio-avô muito conhecido, faleceu recente, Firmino Alves de Assis, que é um tocador violeiro, dançador de catira, que levou a catira para a região de Minas, né? Então, perpetuando, né, essa questão da cultura. Então, isso é muito forte nas nossas raízes, nas minhas raízes lá, né? Então, aqui acima nessa foto, eu trouxe um pouco das minhas raízes, né, que eu trouxe para vocês. Aqui acima na foto é meu finado avô, ao lado, né, minha mãe. Logo abaixo aqui está o irmão dele, a irmã, né, e a minha finada avó. Eu trago sempre isso, né, essa foto, quando eu discuto esse tema, que é para dizer a partir de onde eu estou falando, né? Esta é minha mãe aos 16 anos, né? E depois ela agora na atualidade. Então, minha mãe teve 5 filhos, né? Minha mãe teve 7 filhos. E aí eu sou, né, uma dessas filhas aí que teve o privilégio, acho que é uma questão também assim de um incentivo muito grande dela, por isso que eu trago essa figura forte, né, que é uma figura de uma mulher negra, né, que sempre incentivou para que os filhos estudassem, e eu tive condições de estudar, né, de fazer um curso superior, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, né, então eu estou trazendo um pouco dessa história para dizer a partir de onde eu discuto essa questão do racismo. Aqui meu finado pai, para dizer para vocês que é um homem, né, era um homem branco,
de olhos verdes, né? Então, nós somos, assim, acho que a população brasileira é fruto dessa mistura, né? Dessa diversidade. Então, é essa diversidade e que a população negra, tanto a população negra como a população parda, principalmente os negros, ainda sofrem, né? Alguns tipos de preconceito relacionados à questão fenotípica. E quais reflexões que eu trago nesse artigo, né? Primeiro, eu penso que manter o ideal de Paulo Freire sempre vivo é muito importante, né? Eu sou estudiosa de Paulo Freire, né? E já há alguns anos, e eu posso dizer, né, ele como patrono da educação brasileira, ele um dos autores mais lidos aí, né, no contexto mundial, e ele sempre lutou por uma educação, né, por um ideal de sociedade mais justo, mais humano, mais democrático. E sempre lutou contra todas as formas de discriminação, não só a étnico-racial, né? Mas em relação à questão das diferentes culturas, né, de estar observando, né, e esses aspectos, não só na educação, mas na sociedade como um todo, e sempre lutou em prol dos oprimidos. Quando eu coloco dos oprimidos, eu estou dizendo aquelas pessoas que estão passando por uma vulnerabilidade social. E a população negra sempre esteve nesse ponto aí de uma vulnerabilidade social. Estamos agora, né, tentando sair, né, desse contexto, mas ainda assim, isso ainda é muito presente, né, no ideal da nossa sociedade brasileira. Então, infelizmente, a questão da discriminação e o preconceito ainda ocupa destaque nas mídias sociais e outros espaços, porque todos os dias os direitos das pessoas negras são negados ou negligenciados. Então, e por que a mídia, né? Qual a relação que eu trago aí da mídia, né, e com Paulo Freire? Eu percebi, né, ao longo desses cursos de formação, que nós podemos usar a mídia a nosso favor, né? Usar as mídias nas nossas práticas, nas nossas aulas, nos nossos cursos, né? Mostrando o que está veiculado na mídia, que às vezes a pessoa olha e não percebe o que está por trás, né? Não faz uma leitura. Então, eu trago essas questões que a mídia vem trazendo, né, para a sala, e aí, por meio dessas reportagens, né, manchetes reais, né, nós vamos problematizando a questão do racismo. Então, a mídia, em especial a TV, o computador e as mídias sociais, como recurso pedagógico por seu aparato visual, sonoro e por sua penetração nas diversas classes sociais. Bom, e Paulo Freire, porque, né, como está dizendo aqui no livro de Pedagogia do Oprimido, né, o seu pensamento e luta se traduz em movimentos sociais, político, educativo, no qual liberta o ser humano da condição do oprimido, como bem esclareceu, né, no livro Pedagogia do Oprimido. Então, essa conscientização que Paulo Freire busca, né, sempre buscou, e aí os seguidores dele, eu como uma das seguidoras dele, né, buscamos colocar isso assim no outro, é dizer que naquela situação que ele está ali de oprimido, ele pode sair daquela situação, né, a partir do momento em que ele reconhece aquela situação, é esse reconhecer. Então, muitas vezes as pessoas podem dizer, mas o preconceito não existe, né, isso já ficou lá atrás, né, isso não existe mais. Mas, às vezes, ele fala aquilo porque ele não tem conhecimento, né, do que está posto na sociedade, né? Ou quando uma pessoa diz que não é favorável às cotas, mas ele conhece o histórico, né? O histórico por qual a população negra passou e que a população negra foi excluída, né, de participar da educação, das questões culturais, sociais, na formação desse povo brasileiro. Então, é essa discussão que a gente faz também, sabe? E aqui uma questão: como implementar medidas de não silenciamento a respeito da discriminação étnica e racial? Será possível usar as mídias, nesse caso, como usar tais meios em prol da libertação e não segregação da população, de parcela dessa população? Aí eu trago, né, Edgar Morin, para discutir um pouco a respeito das mídias, né? E ele está dizendo que antes de chegar à escola, a criança já passou, né, por processos de educação importantes, pelo meio familiar e pela mídia eletrônica. No ambiente familiar, mais ou menos rico culturalmente ou emocionalmente, a criança vai desenvolvendo as suas conexões cerebrais, os seus roteiros mentais, emocionais, suas linguagens. Então, ela já tem, quando a criança vem para a escola, ela já tem um conhecimento, né, a respeito, assim, das mídias. Sem contar que, em muitos espaços, as crianças ficam muito tempo, né, vendo televisão, né, assistindo televisão, né, estão expostas a isso.
E é importante dizer também, né, nesse momento, que a criança, né, por mais que ela esteja exposta, né, a diferentes veiculações de imagens, de filmes, a criança não nasce racista, ela não nasce preconceituosa, né? Ela torna-se, né, o ambiente, né, que ela está posta, o ambiente a que ela está exposta, onde ela frequenta, o que ela vê, né, é que vai tornando, que a pessoa vai se tornando mais preconceituosa, no contexto de dizer que a cultura e as pessoas negras e pardas não são belas, não são bonitas, não são inteligentes, né? Então, é nesse contexto. Então, parece que aquela criança nasceu racista. Não, ela não nasceu, né? Ninguém nasce com isso, né? Ela vai sendo moldada, infelizmente, por esse contexto. Então, no artigo, eu coloquei 3 casos, né, para analisar. Primeiro, de uma aluna de 19 anos, que ela é barrada de entrar na escola por conta do cabelo, né? Ela usava cabelo cheio, usava aquelas tranças, né? E o diretor da escola disse que ela não poderia entrar na escola, proibiu a entrada dela na escola, até que ela tirasse o cabelo Black Power e aquelas tranças. E esse caso foi parar, né, na televisão. Então, eu coloco o link, eu faço a exibição do programa, e quando eu coloco essa questão da TV, não coloco só uma emissora, eu coloco Bandeirante, eu coloco Rede Globo, eu coloco, sabe, diversas, não coloco uma só, né? E sempre trazendo, eu busco sempre trazer casos de 5 anos para trás. Os recentes, está muito recente na memória, então quando a gente começa a discutir, os colegas já vão trazendo isso, as pessoas já vão trazendo essa discussão. Então aqui ficou muito claro, por que essa aluna não foi, né? Por conta da questão das tranças, que é uma questão muito forte na cultura africana, né? E ela foi impedida de entrar na escola. Um outro caso é um caso de 5 jovens, né, com idade de 16 e 25 anos, que foram assassinados em Costa Barros, Rio de Janeiro, porque eles estavam num carro, né, um deles estava comemorando o primeiro emprego, e eles saíram para comemorar o primeiro emprego, 5 jovens, né, primos, irmãos, né, amigos. Eles foram fuzilados. Nenhum deles tinha passagem pela polícia, né? Mas por que será que eles foram fuzilados? Todos eles negros. Então a gente coloca. Então, existe ou não existe? Essa questão está posta ou não está posta essa questão, né? E em 2009, teve um caso também, que a gente traz aqui o caso do Januário, que o Januário, ele é um homem negro, ele estava no estacionamento de um grande supermercado, né, em Osasco, na Grande São Paulo, e a filha dele estava dormindo dentro do carro, não era um carro popular, né? Mas era o carro do Januário. E o Januário ficou cuidando da filha enquanto a esposa foi fazer compra. E chegou um segurança desse supermercado e começou a falar que o Januário estava roubando o carro. E ele não queria sair de perto. Ele falou, não, vou sair, minha filha está aqui dentro. Você está louca, pai? Você está roubando esse carro. Bateram no Januário, espancaram o Januário. E levaram o Januário para uma salinha, né? Lá nesse supermercado. E chamaram a polícia. O Januário ficou super contente quando falou que chamar a polícia. Né? Porque ele falou, já foi espancado, violentado, a filha sozinha no carro, a mulher não estava ali. E, bom, a polícia chegou, vai me salvar. E quando os policiais chegaram, o que os policiais disseram para ele? Os policiais olharam para ele e disseram, negão, fala aí pra gente, pelo menos umas 3 passagenzinhas você tem, conta aí, conta sua ficha aí, vamos, a gente vai pegar a sua capivara, né? E aí, Januário, que a esperança dele, né, era que os policiais chegaram, ele continuou sendo, então, hostilizado ali, verbalmente, por aqueles, né? Então, a gente traz essas imagens reais, a gente discute isso, né? E quando a esposa do Januário, né, ela falou assim, olha, o carro é nosso, e eu sinto, porque o Januário está passando, meu esposo está passando por isso hoje, mas meus filhos também vão passar, porque eles são negros, né? E ela disse, será que o negro não pode usufruir dos seus bens, do seu trabalho? Né? Por que o negro não pode ter um carro bom? Né? Morar num apartamento, né? Um apartamento melhor, ocupar as profissões tidas como elitizadas, né? Ser médico, ser advogado, ser engenheiros. Não estou dizendo que essas profissões são melhores do que as outras, mas são tidas como profissões elitizadas. E lá não ocupam esses espaços, né?
Então, são casos que estão postos na mídia que a gente vai trazendo aí, né, para problematizar. A mídia, gente, ela tem todo um jogo de sedução, né? A criança também é educada pela mídia, principalmente pela TV. Então, ela aprende a informar-se, a conhecer os outros, o mundo e a si mesmo, a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, tocando as pessoas na tela, pessoas essas que lhe mostram como viver, como ser feliz e infeliz, amar e odiar. E aí, nesse contexto, a gente faz uma reflexão também. Se a mídia tem esse poder de tudo isso, inclusive a questão das compras, né? Agora, aproximando o Natal, é um apelo, né? Pelo consumismo, está tudo posto. Isso também, gente, está posto no material didático, nos livros de literatura. Pouco se viam a respeito da representatividade do negro e da negra na literatura infantil. Foi preciso uma lei para dizer que era obrigado a ter esses personagens. E quando esses personagens começaram a aparecer, só mudavam o tom da pele e colocavam um cabelo crespo, né? E de tanta discussão, agora está chegando isso para a escola, está chegando as bonecas e bonecos negros e negras, né? Então, isso agora está posto por conta de uma legislação. Então, foi necessário uma lei para dizer é importante, é necessário trabalhar, né, com esses temas. Então, o Brasil, ele é um país enorme na composição populacional, gigante, mas ele desconhece a si mesmo, né? Então, na relação do país consigo mesmo, é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais como em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. Não só na questão, né, africana, né, mas a questão indígena também. Então, registra-se historicamente uma dificuldade para lidar com a temática do preconceito e discriminação étnico-racial. Por que dificuldade? Porque nega, né? Nós temos uma política negacionista de que isso não existe, né? Muito forte ainda, né? Recentemente, eu estava agora na Semana da Consciência, né, negra, numa atividade, e uma coordenadora me disse, indígena, que o irmão dela, no ensino médio, índio também, usando o cabelo solto e o cabelo comprido, a professora de educação física falou para ele que ou ele prendesse o cabelo nas aulas de educação física ou ele cortasse o cabelo. Gente, culturalmente, eles usam o cabelo assim, né? Então, veja como isso ainda está muito posto. Isso foi recente, né? Uma situação real. Eu só estou trabalhando com casos reais. Então, essas atitudes representam uma violação de direitos, né? Professora Silvana, desculpa interromper, se ela tem mais 3 minutos. Ai, esse tema é tão gostoso, vou fechar. Então, o racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano brasileiro não representam simplesmente uma herança do passado. Ele vem sendo recriado e realimentado ao longo de toda a nossa história. Então, seria impraticável desvincular desigualdades observadas atualmente dos quase 4 séculos de escravismos que a geração atual, né, herdou. A Lei 10.639 de 2003 é que torna obrigatória essa discussão, né, nas escolas, desde a educação infantil, no ensino superior, nos cursos de licenciatura, né, já há um incentivo para que tenha a discussão como uma disciplina, né. Então, o silêncio sobre as dinâmicas das relações raciais tem permitido que seja transmitida aos alunos uma pretensa superioridade branca. E eu quero mostrar aqui só um caso. Aqui, o genocídio são os dados, tá? Da juventude negra. A ausência de políticas públicas garantidoras de direitos reflete no extermínio sistemático de vidas negras. No Brasil, mata-se e morre-se muito. Os dados mais recentes do Atos da Violência de 2020, né? Ele computou o ano de 2008 a 2018 e mostrou que houve uma redução do número de homicídios registrados no país em 2018. Foram 57.956 mortes naquele ano. No entanto, olha, houve uma diminuição. No entanto, os assassinatos de pessoas pretas e pardas, segundo a classificação do IBGE, cresceram 11,5% nos últimos 10 anos, enquanto que a taxa de assassinatos de pessoas brancas caiu 12,9%. Então, as mulheres negras representam 68% do total de mulheres assassinadas no país. A taxa de mortalidade é de 5,2 por 100 mil habitantes, quase o dobro quando comparada à população das mulheres não negras.
Paulo Freire diz que o professor tem o direito, né, de discordar se ele vê uma atitude racista, uma postura racista ou sexista, e que o professor não tem que ser neutro, né, porque ele está trabalhando com a formação humana, com a formação dos alunos. Então, ele precisa mostrar que aquela atitude é preconceituosa e que é errada, né, e não silenciar. E aqui, vou finalizar então, Fátima, com dizer aqui essa afirmativa das autoras Martins e Munhoz. Ela diz que, já que o modelo de beleza e de humanos que temos é o do branco cristão, que de preferência não apresente nenhum defeito físico aparente, vamos então mudar esse paradigma, convidando as crianças a descobrirem outro modelo de beleza. As crianças, tanto as brancas quanto as negras, precisam saber que existe beleza para além da brancura. Uma forma é trazer para a sala de aula exemplos de beleza de pessoas que estão na mídia, né? Sem dizer que foi necessário também uma legislação para dizer que tantos por cento de pessoas que estão, atores que estão gravando filmes, fazendo novelas, né, sejam de pessoas pretas e pardas, né? Foi preciso uma lei para dizer isso. E que essas pessoas não precisam só ocupar os postos de motorista e de faxineira ou de cozinheira, né? Vou interromper agora, desculpa passar aí meu tempo. Muito bem, então, agora nós vamos então para a segunda apresentação, que é a Ariane dos Santos Velasco, formação continuada e sua transcendência no cotidiano escolar, a transposição didática como ferramenta docente. Ariane, seja muito bem-vinda ao evento, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, professora. Bom dia, professora Fátima, professor Davi e aos demais colegas. Irei apresentar agora o meu trabalho de conclusão de curso. O meu trabalho de conclusão de curso, o tema dele é formação continuada e sua transcendência no cotidiano escolar, a transposição didática como uma ferramenta docente. Sou a acadêmica Ariane dos Santos Velasco e a minha professora orientadora é a doutora Janete Rosa da Fonseca. Bom, no sentido de compreender a relação teórico-prática desenvolvida pelos professores na construção de saberes em salas de aula, enfocamos neste estudo como tema principal a formação continuada e sua transcendência no cotidiano escolar, a transposição didática como uma ferramenta docente dentro de uma perspectiva flexível e inovadora. A escolha desse tema foi definida por mim, como pesquisadora, que sou servidora pública concursada. Quando eu dei início ao meu trabalho, eu estava trabalhando na escola Caíque Antônio Passo, eu atuava lá já por 4 anos, e o interesse partiu através de uma roda de conversas que eu participei com alguns professores durante o intervalo, onde eu notei algumas inquietações, né? Os professores, eles mostravam-se insatisfeitos, desmotivados com as formações que eles vinham recebendo. E no segundo momento também a motivação se partiu através do desenvolvimento de pesquisas e vivências que eu participei enquanto acadêmica, né, do curso de pedagogia. E também participei, né, fui bolsista do projeto de extensão Sabores e Saberes da Arte, Tecnologia e da Literatura, nas múltiplas linguagens escolares, as parcerias como ponto de partida, que foi um edital aprovado pela PAEST 2019, número 26. Foi coordenado pela professora doutora Janete Rosa Fonseca, que é a minha orientadora do trabalho, da pesquisa, e durante o projeto eu participei de várias atividades. Pode passar, Crisna, por favor. Como problematização, nós procuramos identificar, a partir de relatos e visitas de acadêmicos e professores em escolas, aldeias, assim como também participantes de formações docentes, ofertados pelo projeto Sabores e Saberes. Foram realizados nas escolas indígenas do município, né? O projeto, a gente participou dele nas escolas do município de Anastácio, né, que foi a primeira formação que eu participei. E como o propósito foi refletir acerca da temática sobre transposição didática,
e como que os conhecimentos, né, a nossa problematização, na verdade, era isso, era se existe a transposição didática dos conhecimentos estudados pelo professor na formação continuada em sua prática cotidiana de sala de aula. Então, essa era a nossa pergunta, né, problema, a gente queria saber isso, e procuramos investigar. Entre os objetivos, né, destacam-se apontar os saberes necessários ao exercício da docência, discutir a complexidade dessas formações atreladas à prática pedagógica, articular conceitos e a relevância da temática sobre os saberes a ser ensinado e como estes refletem na avaliação formativa do aluno. Essa preocupação, ela se traduz na qualidade de ensino que é ofertado, o que é muito relevante, tendo em vista as reformas educacionais e os desafios, né, que todos os profissionais estão enfrentando na educação e nessa sociedade contemporânea. Também como justificativa, refletir sobre mudanças, atualizações e aprimoramento que exige do educador ousadia e comprometimento para um bom desempenho educacional, como referencia Almeida 2007. Não se pode acreditar em uma melhora na educação baseada apenas em trocas de métodos, propostas, mesmo que em alguns casos isso até possa significar algum tipo de contribuição. O que realmente se necessita é pensar a educação através de atores e pensá-la com o respeito que esses atores merecem. Então, precisamos nos atualizar, precisamos fazer formações continuadas, e esse aprimoramento se faz necessário para uma melhoria da qualidade de ensino. Por gentileza, Crisna. Para a construção da metodologia, para a construção deste estudo, nós partimos de uma pesquisa bibliográfica para uma pesquisa participante, a partir de relatos de experiências e observações que eu presenciei no meu ambiente de trabalho. Então, aqui nós temos um conceito da pesquisa bibliográfica, que é definida por Severino, 2007, página 122, onde ele diz que a pesquisa bibliográfica, ela permite que se utilizem dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registradas, onde os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. Então, aqui, esse conceito de pesquisa bibliográfica é de onde eu parti. Nós partimos dessa pesquisa, né, utilizamos vários autores, né, que nos permitiram chegar até o nosso resultado. E também, né, quando nós desenvolvemos, como eu parti de uma pesquisa bibliográfica para participante, temos aqui o conceito da pesquisa participante, que, pelos motivos expostos anteriormente nesse artigo, percebe que esse tipo de pesquisa ela se caracteriza pelo envolvimento e a identificação do pesquisador, no caso eu, com as pessoas investigadas. Então, já o nome já diz, é uma pesquisa participante onde eu participei desse trabalho, desse processo. Aqui temos um conceito, né, da transposição didática da teoria à prática, que ela é concebida por Chevallard, em 1985, como uma forma de refletir como o conhecimento produzido cientificamente são transpostos até as escolas do ensino básico. Essa teoria ela afirma que envolve mais elementos estruturados do que simplesmente saber ensinar. Ela está relacionada à movimentação, ao objeto e transformação desses saberes. E de que forma, né, eles são transportados até o indivíduo. Então, é simples, em poucas palavras, podemos definir que o saber sábio é o conhecimento adquirido, estudado na academia, o saber ensinar são os livros didáticos, e o saber ensinado que é aplicado em sala de aula para os alunos. Então, é todo esse processo. Dos saberes e ganhos na caminhada, né? Onde a ferramenta da transposição didática nos levou. Entende-se que só se pode falar sobre aquele assunto diante da sua representatividade. O mais importante é compreender que todos na sociedade possuem lugar de fala, já que todos fazem parte de um grupo e estão inseridos numa localização social. E é fazendo uso da fala, do meu lugar de fala, que a participação nesse projeto serviu como uma experiência única, que ao estudar teoricamente na academia, consegui através dela vivenciar na prática como que funciona a educação, os desafios, os caminhos, os descaminhos, e assim como as culturas existentes na região. O aprendizado contribuiu para a minha formação enquanto acadêmica e futura professora,
me preparando praticamente para atender o meu público-alvo quando me formar e atuar na licenciatura plena. Continuando por onde que essa ferramenta da transposição didática nos levou, ressaltamos assim que associar os saberes, os sabores da arte, da literatura, da tecnologia, representa-se uma iniciativa ousada e desafiadora, mas seguramente muito criativa e significativa para novas formas de organização. Isso implica trazer à luz as relações profundas, porém sempre escamoteadas, entre as teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas. Deste modo, aproximam-se os conhecimentos de cada área para formar um conjunto científico amplo e do ambiente escolar, sem desconsiderar as fronteiras da teoria que lhes são peculiares. Então, acredita-se que o saber de cada indivíduo neste projeto resgatou os saberes mais diversos para os acadêmicos, os professores e também para os alunos, né? Para as escolas e os alunos envolvidos. Segundo o Nova, 2002, ele afirma que este processo que a pessoa vai reconhecendo ao longo da sua história, ele vai se formando, se transformando em uma contínua interação. Aqui temos o resultado de discussão, né? Ressaltamos nessa pesquisa científica a relevância da formação docente e a seguir apresentamos alguns registros de atividades que representaram a transposição didática na prática, mediação de saberes e a produção do conhecimento de todas as ações. Temos aqui algumas fotos de alguns projetos, né, que participamos, onde eu apresentei esse projeto mesmo, Sabores e Saberes, apresentamos no SBPC no Integra, formato de banner, o resumo, né, do projeto. As participações das escolas na aldeia Guilhermina, no município de Anastácio. Pode passar, Crisa. Foram atividades lúdicas, né, que nós participamos, teve contação de história na aldeia Mãe Terra, aí embaixo vocês podem notar nessa foto, onde tem as crianças, a gente estava fazendo contação de história com livro de pano, teve brincadeiras, teve atividades dinâmicas, teve a formação, foi a primeira formação continuada que eu participei do projeto, foi lá na escola Guilhermina, onde eu e a minha orientadora, a professora doutora Janete, ela ofereceu essa formação sobre a transposição didática, foi a partir daí que surgiu, né, esses questionamentos, essas inquietações, onde me remeteu a fazer esse trabalho, a escrever esse artigo. Aqui algumas fotos a mais, né? Temos aqui a dança, a gente fez muita dança, muita brincadeira com eles. Temos a foto lá da aldeia Mãe Terra, onde nós fomos por 2 vezes, né? Fomos a primeira vez, na segunda, pedido para que a gente pudesse ir novamente, que as crianças gostaram muito. E por último, né? Depois dos saberes, tivemos os sabores, né? Degustamos. Pode voltar um pouquinho, Cris, né? Rapidinho? Tivemos ali um delicioso almoço, né? Oferecido pela comunidade indígena, que, assim, foi, depois de tudo que a gente aprendeu ali junto com eles, participou, foi muito gratificante participar e fomos muito bem recebidos e acolhidos por eles. Agora pode passar. E as considerações finais. Em cada uma dessas imagens, podemos ver registradas ações que envolvem a transposição didática, como eu já disse anteriormente, né, sendo realizada, e é o motivo onde ocorre a transposição do saber sábio ao saber ensinar e ao saber ensinado. Isso é muito importante, seja na troca de saberes entre os docentes das formações que participamos, ou seja na interação, né, com as crianças, com a escola, com os professores, através de ferramentas como a ludicidade, contação de história, e em todo momento nós podemos perceber assim a transformação do conhecimento acontecendo e um verdadeiro necessário diálogo de saberes. O foco foi superar dicotomias que têm caracterizado as relações entre a escola e o fazer universitário, ressaltando o diálogo entre a educação básica e a universidade, enquanto instâncias formativas complementares. Dessa forma, entendemos que os objetivos a que nos propusemos ao elaborar essa pesquisa foram atendidos e que somos sabedores diante das incertezas que nos trouxe todo esse contexto, que viver em um mundo pandêmico nos deixou ainda mais claro que a nossa capacidade de aprender, ela não tem limites, nem tampouco de ensinar. Temos aqui, né, as referências, a contribuição dos nossos autores para a nossa pesquisa.
E é isso, professora. Obrigada a todos, essa foi a minha apresentação. Certo, muito obrigada, Ariane. Vamos agora, então, à nossa terceira apresentação, que é Zeisa Pacheco da Silva Pinto, que ela vai falar sobre o brincar. Brincar, aprendizagem e mediação na educação infantil. Zeisa, cadê você? Muito bem. Oi. Olá, bom dia, Zeisa. Olá, bom dia a todos os participantes. Você pode começar a sua apresentação. Você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Ok. Obrigada, professora. Todos os participantes, né? Meu nome é Zeisa Pacheco da Silva, sou acadêmica do curso de Pedagogia e fui orientada pela professora doutora Fátima, né? E esse é o meu artigo. O brincar, aprendizagem e mediação na educação infantil. O presente artigo analisou a importância do brincar para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem na educação infantil. Pois, da mesma forma que se defende a escolarização das crianças nessa etapa da educação, a brincadeira faz parte do processo de escolarização. Ao brincar, as crianças, desde bebês, exploram o ambiente à sua volta, sentindo, criando e fantasiando situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas são fundamentais. Então, nessa fase de 0 a 6 meses, a criança também ela vai ser protagonista, né, de um aprendizado. De que forma? Você colocando objetos no berço, ele tendo acesso, tocando, né? Ele já está aprendendo, né? E isso dá-se uma tomada de decisão, né? Ele vai descobrir se ele pode tocar ou não, né? Então, é uma forma de aprendizado também. Pode passar. A metodologia adotada para a realização dessa pesquisa foi exclusivamente pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva. Foram selecionados materiais que abordem o tema de forma sucinta, sem adentrar no contexto de mudanças conceituais ocorridas no campo da educação infantil. Nem sobre mudanças, nem sobre métodos, me desculpe, ou mudanças metodológicas nos procedimentos didáticos, pois o contexto atual de discussão dessa pesquisa é apenas embasar reflexões sobre como deve ocorrer o brincar na educação infantil. Então, a minha pesquisa foi só bibliográfica, né, através de livros, estudos, que a gente fez essa pesquisa para estar fazendo esse trabalho. Pode passar. Segundo Dali Valle, ao selecionar atividades a serem oferecidas aos alunos da educação infantil, o professor vincula as teorias da educação com metodologias que sejam motivadoras para o desenvolvimento infantil. Não é somente oferecer atividades, mas considerar o contexto em que a criança está inserida. Então, esse professor, no momento de estar, né, passando essas atividades, criança, ele tem que estar como mediador, né, ali olhando as brincadeiras, vendo como que eles estão desenvolvendo as atividades, como estão aprendendo, né? Pode passar, Ariane. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, publicado em 1998, brincar não significa apenas recrear, é uma forma de comunicação da criança consigo mesma e com o mundo. Através do brincar, a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação e também áreas da personalidade, como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. Né? Então, aqui nós podemos, os vários períodos, desde a criança pequena, né? A partir do momento que ela senta, ela já pode, você colocar brinquedos ao redor, ela vai estar, né, tentando buscar, ela vai
ver a textura, vai estar vendo, né, como que é, às vezes nessa idade ela põe na boca, né? Então, deixar o brinquedo à disposição da criança, né, para que ela possa interagir e aprender, né? Já na idade maior, quando ela já está andando, você pode colocar brinquedos que ela possa se apoiar, e assim ela se conscientizar, né, do espaço, do corpo, né, e tá trabalhando a motricidade dela, o entender, né, o espaço que ela vive, né. Pode passar. Não, isso eu não li, desculpe. O que diferencia o BNCC dos referenciais que a antecedem é que o BNCC determina mais objetividade às propostas dos documentos anteriores, que serviam como um referencial curricular, não obrigatório. As mudanças aparecem na forma de elaborar currículos locais, formação inicial e continuada de professores, material didático, avaliação e apoio pedagógico aos alunos. Em relação à educação infantil, ela passou a ser obrigatória na educação básica para crianças de 4 a 5 anos, com emenda constitucional número 59/2009-26, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 a 17 anos, em extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013. As considerações finais. A questão problema dessa pesquisa foi respondida à medida que o brincar na educação infantil é reconhecido como uma atividade dominante, amparada nos documentos que direcionam as ações pedagógicas para a etapa da educação básica, reconhecendo que as instituições de ensino devem favorecer o brincar para o desenvolvimento infantil como atividade inquestionável para o desenvolvimento integral da criança. Então, a questão problema dessa pesquisa, né, que o brincar é importantíssimo para a vida da criança, né, e através da brincadeira que ela vai reconhecer o espaço ao seu redor, né, vai estar socializando com outras crianças, aprendendo o brincar, a perder, a ganhar, né, a estar formando o mundo social dela, o futuro, né, na imitação, em vários aspectos, né, o brincar é de grande importância na vida da criança. Pode passar. Conclui-se que o brincar é, de fato, um processo importante para a construção de regras e socialização da criança no ambiente escolar, e extremamente importante para a autonomia da criança. Neste contexto, o professor deve ter sua posição bem definida para orientar o ato de brincar, como um processo natural para produzir novos conhecimentos, aproveitando o tempo de brincar para desenvolver a compreensão da convivência de si, do outro, do mundo e das coisas. Aqui são as referências. E é somente isso, professora. Muito obrigada. Não é somente isso, é tudo isso. Obrigada. Bem, obrigada, Ariane, pela sua contribuição ao nosso evento. Vamos agora, então, à próxima apresentação, que é da Graziela Cristine Neves Mortale e Janaína Nogueira. É o livro de pano, um recurso lúdico para retratar o abuso infantil. Muito bem, Graziela, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Ok, professora. Primeiramente, obrigada pela oportunidade e vou apresentar para vocês meu trabalho. Eu sou Graziela Cristine, estou no 6º semestre de licenciatura em Pedagogia. Minha orientadora é a professora Janaína Nogueira Maia de Carvalho. Pode passar, por favor, prof. Bom, meu tema é o abuso infantil, inclusive que teve um aumento considerável durante a pandemia, e eu escolhi falar desse tema a partir de um recurso lúdico
que é o livro de pano. Então, essa abordagem tem como propósito elucidar questões sobre o abuso infantil de uma forma lúdica, apresentando as relações entre a criança e esse universo lúdico, sinalizando como esse recurso contribui para o desenvolvimento infantil e abre possibilidades de instruir e prevenir crianças ante tais situações. Pode passar, por favor, prof. Trouxe aqui alguns conceitos. A ludicidade é a atividade que promove aprendizado por meio de jogos ou brincadeiras. Abuso, uso mal, excessivo ou inadequado de algo. Injustiça, transgressão de bons costumes, situação que causa desgosto. E também da criança, de um ponto de vista da sociologia da infância, com embasamento em Sarmento, 2003, entre outras ciências e também documentos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Unesco. Percebemos a criança como um sujeito possuidor de direitos singulares, ou seja, são pequenos cidadãos em construção. Aqui tem algumas definições, fazendo um paralelo. Maus tratos, né, inclui violência física, sexual, emocional, negligência, né, não é só o abuso sexual, mas tudo aquilo que fere e contradiz as necessidades primordiais da criança, que são a provisão, a participação e a proteção. Ou seja, a criança precisa ser cuidada, precisa de cuidados, precisa ter voz, né, para que seja ouvida as suas opiniões e precisa de proteção, né? Essas três questões são as fundamentais para que essa criança possa se desenvolver com uma mente saudável, né, em sociedade. Pode passar, por favor. Então, percebemos, assim, uma falta de materiais infantis que abordem esse tema. Até nas pesquisas eu encontrei algumas cartilhas, mas muito poucas, inclusive uma era de um projeto de uma universidade que abordava esse tema. E esse tema é muito relevante e muitas vezes ele se torna invisível aos olhos da sociedade. Daí tivemos a ideia de retratá-lo, mas para apresentar às crianças, de maneira que esse livro possa possibilitar o entendimento e a identificação de tal situação. Então, esse livro foi pensado para a criança, para que ao ela tocar, ela olhar, né, ela possa entender o que significa a palavra abuso, em todas as formas da palavra. Pode passar, por favor, prof. Aqui são algumas imagens do livrinho que eu confeccionei. As imagens são de fácil entendimento, permitindo que as crianças possam compreender seus significados. Ainda que sejam crianças que não consigam ler, mas olhando nas imagens, elas vão ter um esclarecimento do que se trata o livro. O recurso lúdico utilizado abre caminhos para que a criança seja orientada a respeito do tema descrito. Pode passar, por favor, prof. Os materiais que eu utilizei para estar confeccionando esse livrinho foi papelão, tecido, EVA, barbante, canetas diversas e demais utensílios, cola, tesoura, linha, agulha, entre outras coisas. Pode passar, por favor. As considerações finais. Diante das pesquisas realizadas, percebemos a relevância contida nas possibilidades de levar às crianças informações essenciais para o processo de formação e desenvolvimento infantil. O elemento produzido, que é o livro de pano, já mostrado aqui, torna-se um recurso de investigação e prevenção. Então, nós, professores,
podemos aplicar como uma forma de investigar. E para as crianças, uma forma de prevenção, se elas se identificam ou não, mas vão se alertar, né, para situações, aflorando assim um tema que requer uma considerável atenção. Minhas referências, e essa foi minha apresentação. Muito obrigada a todos, aos professores, aos colegas. Muito bem. Muito bem. Então, vamos à nossa quinta apresentação. Vamos lá. Vamos continuar. Agora nós teremos a Solange Prado da Silva, que vai falar sobre mulheres no contexto da pandemia. O desafio de escolarizar seus filhos no contexto familiar. Solange, cadê você? Oi, professora, estou aqui. Eu devo passar seus slides? Deixa eu fechar aqui o da Grazi. Passa os seus slides ou você mesmo vai passar? Eu vou tentar. Tá, tenta então, vamos ver se vai dar certo. Aperta não, Luiz. Aqui. Aqui. Vou apresentar? Apresentei. A tela inteira. Compartilhar? Espera só um pouquinho. Dani! Espera só um instantinho, professora. A Ariane está me ajudando aqui. Vai se sentar nisso. Vou apresentar um slide. Qual slide você vai apresentar? Já abriu ele? Não. Tem que abrir ele. Para apresentar, tem que deixar ele aberto. Como que eu faço para sair daqui com o celular? Gente, hoje nós estamos tendo temas tão relevantes, né? Nossa, a nossa sala hoje está realmente de parabéns, porque trabalho do brincar, trabalho do abuso com a Graziela, trabalho você pode apresentar tanto em tela cheia, continuada com a Ariane, o trabalho da professora Silvana relacionado aos temas étnico-raciais, muitas reflexões. Hoje a nossa sala está realmente contemplada com temas bem variados. E agora nós teremos a Solange, que vai falar sobre a questão muito importante, gente, que a mulheres, somos nós, no contexto da pandemia, como que o desafio foi esse, de escolarizar os filhos. Vamos lá, então, apareceu o seu slide. Solange, você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Não apresento. Eu não vou aparecer? Está aparecendo sim, estou te vendo. Você está me vendo? Estou te vendo. Bom dia aos convidados, os meus colegas que estão aí. Então, estarei dando início à apresentação do meu artigo, que mulheres no contexto da pandemia, o desafio de escolarizar seus filhos no contexto familiar. Sou a acadêmica Solange Prado da Silva, a orientadora professora doutora Marisete Nascimento Santana. Minha introdução. A pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, exigiu a adoção de medidas sanitárias para evitar a contaminação, dentre elas o isolamento social, que, por sua vez, demandou a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas, privadas e instituições superiores. Nesse sentido, o Ministério da Educação, em caráter emergencial, autorizou, através do parecer 11 de 2020, que as instituições de educação substituíssem as aulas presenciais por aulas remotas em ambientes virtual online, e também disponibilizasse material impresso para as atividades na modalidade offline.
Essa medida levaram em consideração fatores de desigualdade quanto ao acesso à internet e disponibilidade de ferramentas tecnológicas como computador ou celular para acompanhar as aulas e desenvolver as atividades. Minha problematização. A situação problema dessa pesquisa é representada pela seguinte questão: quais os desafios das mães que estão acompanhando seus filhos nas atividades escolares em casa, na modalidade offline? Por hipótese, a maioria dos alunos que estão realizando suas atividades escolares em casa, sem acesso à internet para assistir aulas remotamente, também estão lidando com a necessidade de que seus pais se apropriem de conhecimentos pedagógicos e estratégia para apoiá-lo efetivamente nas atividades. Objetivo. Os objetivos desse trabalho foi descrever sobre o desafio e as superações das mães que estão acompanhando seus filhos com as atividades escolares na modalidade offline em casa durante a suspensão das aulas presenciais. Os objetivos específicos buscaram descrever quais são os recursos disponibilizados pela rede pública para as aulas não presenciais, descrever como as mães estão ajustando suas rotinas para apoiar seus filhos com as atividades escolares em casa, e identificar de que maneira a escola pode e deve se adequar para apoiar as famílias na organização das tarefas escolares em casa. A justificativa. Este trabalho permite uma reflexão sobre as dificuldades encontradas pelas famílias, alunos e professores para lidar com essa forma de ensino e as situações vivenciadas durante a pandemia. Diante da necessidade de não sobrecarregar as crianças e seus familiares, as aulas por meio virtual devem ser pensadas com o propósito de reduzir impactos psicossociais que também vem sendo causado pela Covid-19. Dessa maneira, o objetivo pedagógico deve ocorrer em consonância com o momento. A metodologia. Para este estudo, foi utilizado pesquisa bibliográfica com base em artigos e livro, como uma finalidade de ampliar conceitos e em pareceres e instruções normativas publicado pelo MEC. Segundo Marconi e Lacatos, 2003, a pesquisa bibliográfica geralmente é o primeiro passo que qualquer pesquisa, pois abrange toda a bibliografia publicada sobre os temas com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com materiais que possam ser selecionados para o seu trabalho. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário contendo 12 questões semi-estruturadas, abertas e fechadas, com a finalidade de compreender como as mães estão se ajustando suas rotinas de casa com a necessidade de suprir a carência das aulas presenciais, tendo que apoiar seus filhos nas atividades escolares no ambiente familiar. Recorre-se à amostragem não probabilística, por conveniência, por impossibilidade de contato com todas as mães dos alunos devido à ausência das aulas presenciais. Sendo assim, apenas 4 mães estiveram prontamente disponíveis. O critério de inclusão foi entregar o questionário às mães dos alunos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º, na faixa etária de 6 a 10 anos. Para a questão a respeito de como se organizam para ajudar seus filhos com as atividades, a primeira relatou que organiza uma rotina, a segunda que procura ajudar no período vespertino, durante o intervalo do seu trabalho. A terceira relatou que atende seu filho com atividade após concluir os afazeres de casa.
quando prepara um lugar para sentar com ele e realizar todas as atividades, colocando-as em dia. A quarta mãe dispõe de tempo, na maioria das vezes ao domingo, quando não tem afazeres domésticos. Essas respostas mostraram que as mães não incentivaram seus filhos a manterem a rotina de estudo com horário definido. Elas se ocuparam primeiro nas suas rotinas pessoais e profissionais, e somente depois atendiam seus filhos com as atividades escolares. Possivelmente, isso aconteceu porque trabalhar, cuidar de casa e da família também exige atenção e requer tempo. Quanto ao horário de estudo, todas relataram que em casa seus filhos não estudam no mesmo horário em que estariam estudando na escola. Disseram que não têm horário definido porque trabalham. Sendo assim, eles estudam sempre quando elas estão em casa, até porque no horário que eles deveriam estar na escola, elas estão trabalhando. Provavelmente, o maior desafio foi preservar a rotina escolar, sem dúvida. Seria uma maneira de tentar se adaptar ao máximo durante a pandemia e manter a motivação dos filhos com os estudos. Mas essa questão não foi bem planejada pelas mães dentro de casa. Também não combinaram com seus filhos um horário determinado para que eles realizassem as atividades sozinhos e depois corrigissem com a ajuda da mãe. Para se comunicar com os professores, as mães relataram que recorrem ao aplicativo de mensagens WhatsApp ou vão até a escola. Relataram que, na medida do possível, está dando certo ensinar seus filhos em casa, mas, sem explicação do professor, encontraram dificuldades. Acreditam que o apoio do professor em sala de aula, seus filhos aprendem melhor. Foi possível perceber que as mães que optaram pelo ensino offline não estavam desprovidas de acesso à internet, visto que elas mantiveram contato com as professoras da escola por meio de aplicativo de mensagem e também alegaram que seus filhos tinham dificuldade para realizar pesquisas no computador. As mães ratificaram que não estariam mantendo uma rotina de estudo em casa, principalmente uma disciplina de horário. Isso acabou não criando condições para que o aluno desenvolvesse autonomia na construção do próprio conhecimento. A BNCC Brasil 2018 entende que desenvolver a autonomia é fundamental para que a formação integral do estudante, a partir do desenvolvimento de competências e habilidades específicas, o estudante aprende a ter autonomia para tomar decisões, identificar situações, conviver e aprender com a diferença e as diversidades. Minhas considerações finais. Este estudo mostrou que as mães ainda dependem de habilidades sociais e habilidades educativas para se desenvolver efetivamente com as atividades escolares dos seus filhos no período de suspensão das aulas presenciais. Entretanto, o fato de não estabelecerem uma rotina de estudo durante a semana é indicativo de que os filhos estão se distanciando da responsabilidade com as atividades escolares e que pode levar muitos deles a perderem interesse pela escola. Conclui-se que, de fato, mães e pais não são professores dos seus filhos, mas deveriam desenvolver com eles habilidades como concentração, responsabilidade, com as atividades escolares, mantendo uma rotina de estudo no horário em que estariam na escola durante a semana. Essas são algumas das minhas referências que pesquisado na minha pesquisa. Tem o meu agradecimento. Meu primeiro agradecimento é para Deus, por me permitir chegar a essa conquista tão sonhada por mim.
Agradeço a minha família e especialmente em memória ao meu esposo Luiz Batista da Silva, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado me incentivando, que teve sua partida tão repentina vítima da Covid-19 em novembro do ano passado. Agradeço a minha orientadora por toda a atenção, paciência e dedicação para comigo. O meu muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigada a você, Solange, por estar partilhando conosco um trabalho tão relevante. Agora, para encerrarmos, no final nós teremos ainda os comentários, não saia da sala. Para encerrar, agora você pode fechar a sua apresentação, por favor. Para encerrarmos as apresentações, não as discussões. Para nós encerrarmos as apresentações, nós teremos agora Leonardo Poloni, que vai falar reflexões sobre a ecologia de saberes, caminho para mudanças nas instituições de ensino e ressignificação das práticas docentes. Leonardo. Olá, bom dia. Muito bom dia. Você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação. Seja muito bem-vindo do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul. Isso aí. Eu vou usar os 15 minutos, tá? Já aviso de antemão. Sem problema. Tudo bem. Então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Leonardo e eu sou aluno do doutorado em Educação da Universidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Então, meu trabalho é reflexões sobre a ecologia de saberes, caminho para mudanças nas instituições de ensino e ressignificação das práticas docentes. A realidade do nosso país revela uma desvalorização do professor, atrelado a uma baixa remuneração, o que acaba forçando ele a exercer duplas ou triplas jornadas de trabalho, geralmente em mais de uma escola, ministrando variados componentes curriculares, o que leva ele à sua exaustão e provoca uma desmotivação também. Isso também contribui para uma prática didática simplificada, sem o emprego e a exploração de outras fontes de saberes que possam ir além do conteúdo programático curricular. O docente acaba por mecanizar o processo de ensino para desempenhar todas as suas incumbências e acaba provocando, inclusive, um distanciamento da relação professor-aluno. Vivemos num momento de muitas incertezas e muitas vezes não estamos preparados para encontrar soluções compatíveis com a magnitude dos problemas e responder aos desafios impostos pelo mundo contemporâneo. Esse despreparo pode levar a sérias consequências, uma vez que a lógica que ainda está sendo utilizada pela maioria dos homens foi herdada do pensamento científico tradicional, o qual Boaventura classifica como monólogo de saberes. Saberes esses provenientes do passado, fundamentado nos princípios da visão binária, que é caracterizada pela predominância do certo ou errado, e que se torna insuficiente para resolver crescentes dificuldades que hoje são constituídas de realidades complexas. Trago aqui o Boaventura de Souza Santos, cujas obras nortearam esse trabalho. Ele é um intelectual com reconhecimento internacional nas áreas das ciências sociais e é muito popular no Brasil por participar de várias edições do Fórum Social Mundial. Boaventura defende a luta por uma educação que ultrapasse a distinção de educação formal e informal, assim como aponta o Paulo Freire. Segundo ele, a educação formal constrói a linha abissal e, ao mesmo tempo, a torna invisível. Uma educação com pressupostos universalistas reproduzia na prática a linha abissal, dividindo a sociedade em duas. De um lado, a sociedade dos plenamente humanos e do outro, a sociedade dos sub-humanos. Em seu trabalho intitulado Epistemologias do Sul, Boaventura destaca que a radicalidade da linha abissal está no fato desta ser invisível. Para vermos essa linha, é preciso fazer uma ruptura epistêmica. E para isso é preciso validar os conhecimentos nascidos na luta, nas lutas anticapitalistas, anticolonialistas e antipatriarcais,
que nem sequer foram reconhecidas como conhecimentos, porque não foram validadas como ciência, que é o único conhecimento que as epistemologias do norte consideram válido. A ruptura epistêmica permite ver o que Boaventura chama de sociologia das ausências, ou seja, aquilo que foi produzido como não existente, como irrelevante, do outro lado da linha abissal. E a partir daí construir uma sociologia das emergências, validar esses conhecimentos e as perspectivas sobre o sentido da vida, a organização da sociedade e a política que não foram validadas pelo conhecimento dominante. A justiça social nunca pode existir sem uma justiça epistêmica, a justiça histórica, a justiça racial e a justiça sexual. O conhecimento que resta depois da luta é o conhecimento dos vencedores. E é por isso que nossas universidades têm sempre ensinado o conhecimento e a história dos vencedores, contada pelos vencedores, onde a história e o conhecimento dos vencidos desaparecem completamente. O Marx e o marxismo, de uma maneira, foi um modelo alternativo. Foi um conhecimento antes da luta. Isso é, o Marx quis construir o marxismo como uma teoria alternativa à teoria liberal e à ciência burguesa, para que essa teoria, traduzida e filtrada para a classe operária, levasse à transformação da classe operária num sujeito político e histórico. Porém, esse conhecimento antes da luta não permitiu estar alerta para todas as contingências, novidades, criatividades da própria luta. E, portanto, transformou-se também numa forma de conhecimento potencialmente autoritário. Boaventura procura um terceiro modelo de conhecimento, que não é um conhecimento antes da luta, nem um conhecimento depois da luta, mas o conhecimento enquanto se luta. É o conhecimento construído enquanto a luta ocorre e a consciência que se vai tendo desse conhecimento. Essa postura tem consequências epistemológicas fundamentais para a própria educação, para a organização da educação, e uma delas é a relação entre a própria escola e a comunidade, entre a parte formal e a parte informal, entre a sociedade e a própria universidade. Em muitos países, a universidade foi quem verdadeiramente construiu o projeto de Estado Nacional. Porém, esse projeto era autoritário, muitas vezes cheio de violência epistêmica, porque destruía todas as outras nacionalidades que existiam. Tinha uma concepção dominante de nacionalidade. Apesar disso, esse projeto, que foi funcional para o capitalismo em períodos anteriores, é hoje alvo de um ataque enorme pelo neoliberalismo. O neoliberalismo não quer projetos nacionais. O neoliberalismo vê a economia e a sociedade como redes globais de fluxo de capital, de mercadorias, não de trabalhadores. E, obviamente, vê o Estado como um obstáculo a tudo isso. Hoje, as universidades estão em crise, em ruínas, pois ficaram muito ligadas a esse projeto de Estado Nacional. A grande pergunta que fica é: a universidade pode se transformar numa ruína semente? Em que sentido? No sentido de se reconstruir, para ser um fator de luta contra a linha abissal. E não apenas um agente que destrói o projeto nacional e não é capaz de encontrar um projeto alternativo ao neoliberal. Hoje, a universidade sofre esse duplo ataque de um capitalismo universitário, um capitalismo educativo, e em muitos países com a força de um conservadorismo religioso ou secular de extrema-direita, que começam a fazer uma censura reacionária. Estamos vendo em muitos países, como é o caso do Brasil, um reacionismo cultural, ou seja, uma reação sistemática contra o espírito liberal. A universidade é atacada duplamente, não só pelo capitalismo educativo, mas também pelo conservadorismo reacionário, porque a universidade continua a ser o único lugar onde é possível produzir conhecimento crítico, livre,
plural e independente. Boaventura aponta como caminho para a universidade se reconstruir através das epistemologias do Sul. Para isso, a universidade tem que deixar de ser o veículo do conhecimento dos vencedores e começar a dar mais valor ao conhecimento dos vencidos, que de fato não foi eliminado e continua presente na vida coletiva dos grupos e classes sociais explorados e discriminados, e que em todas as lutas contra a dominação. A universidade sempre desperdiçou esses conhecimentos por não considerar válidos. Nesse novo período que estamos entrando, a universidade tem que aceitar a diversidade epistemológica do mundo, tem que aceitar a ideia da ecologia dos saberes. A ecologia dos saberes médicos, saberes epidemiológicos, saberes jurídicos, saberes filosóficos. A ecologia de saberes são processos de transformação recíproca, tanto dos conhecimentos eruditos, científicos, como dos conhecimentos populares próprios de cada país. Esse trabalho teve como objetivo relatar reflexões considerando o conceito ecologia de saberes e apresentar algumas considerações e recomendações para as práticas docentes a partir desse conceito. A palavra ecologia refere-se a saberes que vão sendo constituídos na articulação de diferentes teorias e formas de conhecimento. A ecologia de saberes tem como intuito dialogar e articular diversos saberes, científico, educacional, cultural, pessoal, social, entre outros, para confrontar o conhecimento científico. O Boaventura afirma que não existem critérios absolutos nem monopólios da verdade para o conceito da ecologia de saberes. E aliado ao princípio da incompletude, é a condição para início dos diálogos e dos debates epistemológicos entre diferentes conhecimentos. Já ecologizar significa articular vários saberes e oxigenar os conceitos que regem a educação. A partir do conceito de ecologizar, o professor pode refletir sobre sua forma de atuar e criar novas maneiras de desenvolver suas práticas. A ecologia de saberes explora a pluralidade da ciência, promovendo a interação e a interdependência entre os saberes científicos e não científicos, onde prevalecem as práticas cotidianas da população. Na ecologia de saberes, cruzam-se conhecimentos, mitos e crenças. Com base na ecologia de saberes, pode-se ter uma consciência mais ampla do que sabemos e do que não sabemos. Para Boaventura, a ecologia de saberes se baseia na ideia pragmática de que é necessário reavaliar as intervenções concretas na sociedade e na natureza que os diferentes saberes podem oferecer. Esse movimento busca uma sociedade mais justa e democrática, e também uma sociedade mais equilibrada em suas relações com a natureza. Como resultados desse trabalho, podemos destacar que, sendo o processo de formação docente fundamental para a constituição do educador, essa formação deve ser ampla, macro e continuada, agregando outras áreas do conhecimento. Segundo Maria Cândida Moraes, a dinâmica tripolar dos elementos autoformação, ecoformação e heteroformação, de natureza complexa, deve ser estudada ao longo da vida do professor. O professor precisa desenvolver uma consciência transdisciplinar, compreendendo o ensino de forma plural. Assim, não só o docente deve ser capaz de ajudar o aluno a se reconhecer como pessoa, como também deve refletir sobre a melhor maneira de cativá-lo a aprender. O docente precisa ter sensibilidade
e ser capaz de perceber os momentos em que algo precisa ser mudado, refletindo e reconstruindo sua prática no cotidiano. Como conclusões, temos o autoconhecimento como um aspecto relevante na constituição do ser docente, pois é através dele que o professor identifica seus limites e potencialidades. Com isso, ele determina em quais capacitações necessita investir num processo de formação continuada. Após compreender e desenvolver o autoconhecimento, o professor pode buscar conhecer com maior profundidade seus alunos e estimulá-los a se autoconhecerem também, a fim de que olhem para si e busquem identificar suas fragilidades e potencialidades. O aluno se reconhecendo como pessoa, aluno, cidadão, identificando seus talentos, suas habilidades, seus saberes sociais e culturais, pode contribuir no desenvolvimento das aulas, um movimento de cocriação com os demais colegas e com o professor. Ao atuar sob essa perspectiva, o professor estimula a criatividade dos alunos e estabelece movimentos colaborativos, visando empoderar os alunos para que se tornem os protagonistas do processo de aprendizagem. Finalizo aqui minha apresentação. Obrigado pela atenção. Bem que você falou que seriam 15 minutos, foi certinho. Muito obrigada, Leonardo, pela sua participação. Bom, vamos então, professor Davi, vamos às nossas considerações. Então, vamos a começar pelo princípio. A professora Silvana trouxe para nós uma discussão que é bem interessante e que tem a ver com duas coisas que são muito particulares da vida brasileira. Sim. A primeira, ela chegou, está, Fátima? Ainda não, a Silvana não, mas pode fazer nos comentários, porque ela está acompanhando as acadêmicas dela. Poxa, eu queria fazer uma pergunta para ela, mas tudo bem. Se não me engano, ela falou que é oriunda de Pernambuco. Não, a família dela. Isso, mas que ela veio de Minas Gerais para Três Lagoas. Sim. Eu não sei se, acho que foi de Minas para Três Lagoas. De Minas, eles residem em Três Lagoas. Toda a família dela reside em Três Lagoas. Há um tema que é muito interessante, eu estava pensando justamente nisso e me veio à memória o objetivo de este congresso, de alguma forma, e acho que o fechamento que fez o Leonardo foi perfeito, porque a nossa tentativa é, de alguma forma, de reforçar a necessidade de um pensamento decolonial que dê visibilidade a todos os elementos culturais, de todas as culturas que convivem no espaço, e principalmente no Brasil, que é um país que tem tanta diversidade cultural. Então, nesse sentido, e aí vou estabelecer um link com a fala da professora Silvana, porque ele, além de nos falar da história de vida dela, nos falou de uma coisa que é muito interessante, que é a da diáspora dos afrodescendentes. E é um tema mesmo que é muito interessante, mas que diz relação também com outro elemento de migração ou de diáspora, que é todo o pessoal que veio do sul ou do sudeste, me corrigem, acho que é, né? Que vieram para esta região do centro-oeste e para o norte do Brasil. Esse movimento de pessoas pelo corredor, pelo que deveria ser a savana brasileira, que é esta região até Mato Grosso, é muito interessante porque dá conta de um momento histórico que para mim
é muito relevante qual é a criação de Brasília e todo o movimento que significou esse fato para a população brasileira e para o desplazamento dela. A professora Silvana tinha ali um slide que me chamou a atenção. E eu lamento que ele ainda não tenha regressado, porque em um slide dele apareceu uma citação de Morin, onde aparecia a frase referente às mídias, de como elas refletem a questão cultural y hemos, decía, de forma mayor o menor, os aspectos culturais e emocionais que a criança, o indivíduo traz da família. E nesse sentido, eu queria fazer alguma observação. O elemento cultural já a partir de más o menos de unos 15 o 10 años ya muda de significado. A cultura no tiene relación como antiguamente se decía que tenía a ver con erudición. Cultura tiene a ver con representatividad y en ese sentido, independiente de la condición social o de conocimiento, todo sujeto posee carrega un elemento cultural muy fuerte. Então, eu queria só fazer essa ressalva a respeito da fala da professora do slide, na verdade, que uma citação era nas palavras de Morin, não era nas palavras dela. Logo, a Ariane nos levou para uma discussão que praticamente mudou o paradigma da educação, não só do Brasil, sino que do mundo. A partir dos anos, finais dos anos 60 e início dos anos de 1970, aparecem no mundo várias discussões muito interessantes e importantes e que promoveram muita mudança na educação. Um deles foi a necessidade de dar importância à palavra didática. Embora no mundo comece a se falar em didática com força nos anos 70, essa discussão chega ao Brasil, acho que é o primeiro, o Congresso o IMPED, acho que é IMPED. O primeiro se realizou no ano 82 e ali já se dava conta da necessidade de trazer para a educação a importância da palavra didática. E essa palavrinha, na verdade, que tem relação com outra palavra que é fundamental para o que o Leonardo nos falou, que é um conceito que introduz na educação do mundo o Piaget. O Jean Piaget foi o primeiro pensador da educação que falou na necessidade da integração entre as disciplinas. Então, todo esse conceito de interdisciplinaridade, interculturalidade que vinha do campo social e do campo filosófico, na educação se traduz na interdisciplinaridade. Todos esses elementos, de alguma forma, modificam a educação do mundo até chegar ao que, finalmente, onde chegou a Ariane, que é a transposição didática, que é um tema que é muito interessante porque tem relação com uma coisa que aparece muito difícil, mas é um tema bem simples. Vamos a pensar que, de alguma forma, o professor tem que fazer o mesmo papel que faz o passarinho quando alimenta aos filhotes. Mastiga e dá na boca aquilo que já mastigou. Então, a transposição didática não é mais do que isso. De alguma forma, se apropriar dos conhecimentos, simplificá-los e levá-los da maneira mais simples para o entendimento do aluno, seja este criança, adolescente ou pessoa adulta, como no caso no âmbito da educação superior. E isso com respeito à fala da Ariane. A CEISA
mais uma vez nos reforçou a necessidade do elemento lúdico dentro da educação e principalmente dentro da educação infantil. E nesse sentido, Ceisa, eu agradeço porque você colocou a definição da palavra brincar, que está posta ali nas diretrizes, nos parâmetros curriculares. E isso é muito importante para entender de que estamos falando quando falamos de brincar na educação. Um elemento que eu senti falta é de que, entre outras coisas, o brincar é a primeira aproximação da criança com o contrato social, ou seja, com o entendimento dela de que ela convive com outras pessoas em um ambiente. E esse é um primeiro elemento de socialização que é muito importante e que, no fundo, é um dos papéis que a educação e a escola devem cumprir, a socialização. Então, nesse sentido, e por razões óbvias, na educação infantil, essa necessidade é praticamente imperativa e é muito importante. Outra coisa que estava ali no seu trabalho, Ceisa, e é uma coisa que é muito interessante, que é a mudança histórica que se produz na primeira década, vamos dizer, na estruturação da educação básica brasileira. Porque o desfase que se produz desde a implementação da lei no ano de 2009 até ela realmente entrar em vigor em 2013, tem a ver com a transição que se realizou do ensino seriado para o ensino por anos, que se realizou justamente nesse período, porque é nesse período que acabam as séries que começavam com a primeira série aos 7 anos e se passa no fundamental ao primeiro ano, que começa com 6. Então, esse foi o desfase desde a promulgação da lei até ela entrar realmente em vigor em um período de 4 anos. E isso é muito interessante porque os 4 anos na educação brasileira são praticamente uma condição sine qua non. Não há nenhuma reforma ou mudança significativa na lei que não tenha demorado 4 anos a ser implementada. De fato, o último Plano Nacional de Educação, que foi ano de 2010, que foi assinado, carimbado, entrou em vigor recém no ano de 2014. Eu acho que 2017 já acabou. Mas, enfim, há uma curiosidade com os 4 anos dentro do sistema educativo brasileiro, que é mais ou menos o tempo que leva a classe política em aceitar uma mudança e levar ela à prática efetiva. A Graciela nos trouxe mais um elemento didático que é muito importante e que tem uma potencialidade muito grande para reconhecer alguns elementos que por desgraça, permeiam o convívio social, qual é o caso do abuso ou maltrato infantil. E, nesse sentido, eu percebo de que essa necessidade, Graciela, é muito importante. É algo que deve ser, de alguma forma, muito cuidado e selado na educação, principalmente na educação infantil, mas aí eu vou fazer uma ressalva. Há uma necessidade de que essas constatações sejam levadas às pessoas apropriadas. Porque quem deve reconhecer, obviamente, se um professor reconhece algum síntoma ou algum rasgo de abuso, deve encaminhar para uma pessoa que tenha os conhecimentos técnicos e psicológicos para determinar efetivamente o que é que está havendo ali. Pode parecer até um pouquinho, vamos a dizer,
rasgo de isenção, mas a pessoa não pode se jogar, em hipótese alguma, em já contratar como efetivo algo que parece que é. Ou seja, a primeira necessidade é, e nisso, mais outra vez, voltamos a questões que são fundamentais dentro das escolas, que são os profissionais de apoio do professor. Quais seriam, no caso, um psicólogo, ou psicopedagogo e fonoaudiólogo e assim por diante. Coisas que, lamentavelmente, ainda não estão realmente implementadas e funcionando como deviam no sistema educativo brasileiro. Logo, a Solange nos trouxe de volta para a realidade e nesse sentido, Solange, eu vou parabenizar você porque, além de sua pesquisa ser uma coisa que é muito interessante e muito valorosa, você nos trouxe você nos lembrou que nós somos pessoas emocionais, que funcionamos de alguma forma com nossas emoções. E, nesse sentido, o fato de você tocar nós com sua fala no fechamento de seu trabalho, eu agradeço. Outra coisa que eu queria frisar de seu trabalho, Solange, e há uma questão que é fundamental e que se desenvolve desde... Bom, eu fiz esses apontamentos mais para assim, né, para colocar pulguinhas, eu diria elefantes até atrás das orelhas, porque... Alguém tem que fechar o microfone. Talvez você, Solange. É isso. Solange, o problema é o seguinte, e acho que o sistema educativo esqueceu que uma das principais necessidades para uma implementação de uma prática educativa é a internalização da palavra rotina, que você mencionou várias vezes na sua fala, porque a rotina é um elemento fundamental do desenvolvimento da criança. De fato, no ensino infantil, todos os momentos são uma rotina que se repite, pero inexorablemente os 5 dias da semana, justamente para que a criança internalize isso, que ele tem que ter hábitos, e hábitos rotineiros. Lamentavelmente, a família não tem como saber de qual é a finalidade dessa prática educativa e desse conceito. Então, eu, na minha opinião, devia de ter se alertado aos pais, mediante uma comunicação, a necessidade deles manterem a rotina de estudo de suas crianças em casa. E isso é lamentavelmente, é algo que devia ter sido feito, que não foi feito e que, de alguma forma, contribuiu em esse deterioro que se produz nas rotinas escolares. Então, Leonardo, você, de alguma forma, sintetizou o que é a finalidade deste evento. E me trouxe à lembrança várias coisas. Uma delas é que eu não sei se aquela árvore de ecologia dos saberes é de alguma de inspiração do Boaventura ou você colocou ali como para graficar? A imagem não é do Boaventura, eu pesquisei essa imagem. Tá, sabe por quê, Leonardo? Porque essa imagem me lembrou uma obra que para mim é muito querida, que se chama A Árvore do Conhecimento, de Raul Maturana, dos professores Maturana e Varela. E para você ver, a fala de Boaventura não é mais do que a visibilidade do que
grande parte do pensamento filosófico latino-americano vem produzindo justamente desde os anos 60, com Maturana no Chile, com o Milton Nascimento aqui no Brasil e Paulo Freire, obviamente. É Milton Nascimento? Sim. O geógrafo é Milton Nascimento, né? Sim. Então, o que faz o Boaventura? Ele, de alguma forma, dá discurso à necessidade de humanizar o pensamento acadêmico e científico. E, nesse sentido, a metáfora do norte-sul, da linha abissal, tem a ver mais do que nada com o fato do que está acima e o que está embaixo. Essa discussão é muito interessante porque uma das coisas que precisa ser internalizada e que nós, principalmente neste continente, precisamos é de que há uma relação diferente com o outro e com o espaço da que produz o pensamento europeu. É possível pensar em uma relação mais de filhos e mãe do homem com a terra e com a natureza. Enquanto não internalizemos isso, que na verdade é transversal a toda a cultura ancestral, o respeito pela mãe terra, é muito difícil que nós internalicemos esse discurso da ecologia dos saberes. Então, o primeiro paradigma a ser modificado é da relação do homem com o outro e do homem com o espaço. Porque nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. Nós fazemos parte do mundo. Então, nesse sentido, falta resgatar o pensamento ancestral deste continente, que com é muito mais amoroso que o pensamento europeu. Então, mais ou menos, era essa minha consideração. A professora Silvana não chegou, né? A professora Silvana não chegou. Infelizmente, a professora Silvana não chegou. Ainda deve estar acompanhando as acadêmicas delas. Bom, vou fazer as minhas considerações. Muito obrigada, professor Davi. O senhor acho que retratou tudo, falou tudo, e as minhas considerações serão bem breves. Eu conheço a professora Silvana já há bastante tempo, conheço a mãe dela, a dona Laci, né, e ela vem trazendo a mídia como ferramenta para a discussão de temas étnico-raciais, uma releitura. Ela sempre trabalhou com esses temas, e eu sempre digo às acadêmicas, né, tragam sua história de vida, vamos trabalhar com elas. Nós fizemos isso a semana toda. Ela nos traz sua história de vida, Paulo Freire, a conscientização do ser oprimido, de que podemos sair dessa situação que a sociedade nos impõe, né? E reverter essa situação. Esse é o nosso papel. Somos oprimidos? Somos, mas nós temos como reverter. Através do quê? Através da educação. A educação reverte muita coisa. Silvana é o exemplo disso, dessa situação. Filha de negra, mas forte, guerreira, hoje doutora pela Mackenzie. Ela fez o doutorado, ganhou bolsa na Mackenzie. E foi um prazer imenso tê-la nesse evento, trazendo. Uma pena que ela não pôde apresentar todo o trabalho dela, porque o tempo é muito reduzido, né? 15 minutos para cada. E aí nós entramos, então, com a dona Ariane, falando sobre a formação continuada. Eu repito a minha fala, sempre falo aos acadêmicos, escreva o que estiver mais próximo de vocês, aquilo que você gosta, fica mais fácil, fica mais prazeroso. E foi justamente isso que a Ariane foi fazer, foi buscar lá num projeto de extensão que ela estava trabalhando, com o professor Davi, com a professora Janete, e trouxe para nós. Numa roda de conversa, ela descobriu um tema, né, tão importante na vida dos professores, a mudança, a ousadia, o desempenho, comprometimento pelo bom desempenho, né? E de como esses conhecimentos serão transpostos até a escola. Isso é muito importante. A Zeisa, que estamos aqui, né, Zeisa, na luta, esse ano vai, pedagoga, esse ano a Zeisa se forma, se Deus quiser, nos trouxe o brincar na educação infantil.
direito de brincar pela criança que é assegurado pelo nosso estatuto, pela nossa Constituição, e como é relevante o brincar na vida das nossas crianças, né? Com ele a criança aprende a se socializar, se diverte. Brincar é um ato muito importante na vida dessas crianças, e às vezes as pessoas veem esse brincar como se o professor estivesse não tem o que fazer, então eu vou dar uma brincadeira para essas crianças, né, para elas vão ficar aqui brincando. E não é assim. A criança aprende com brincar. Cores, formas, texturas, cheiros, um monte de coisa. Graziela, te achei muito nervosa na apresentação. Sei que você fala mais, achei que você falou muito pouquinho, mas, né? O seu livro de pano, um recurso lúdico para retratar o abuso infantil, que é um tema muito relevante e infantil aos olhos da nossa sociedade. E como nós percebemos e vimos através de tantas reportagens, esse tema foi constante e aumentou muito em função da pandemia, né? Porque às vezes a mãe acha que que a filha está segura em casa, ao lado do pai, ao lado do padrasto, ao lado do tio, do irmão, e ali é que as coisas acontecem. Se nós olharmos todas as estatísticas, dentro de casa, são com as pessoas mais próximas que esses abusos acontecem. E a criança nem sempre tem com quem contar. Isso é muito triste, né? Aí nós vamos a Solange. A Solange, eu adorei esse tema também. Eu gostei de todos, gente. De todos eu gostei. Eu achei assim, da Silvana, quando traz as questões raciais, a Ariane, que trouxe lá do projeto, através da roda de conversa, pescou lá um tema e trouxe, a Zeisa com brincar, Graziela com a questão do abuso. Nós tivemos uma sala muito diversificada. E a Solange trazendo o papel da mulher. Quem é a mulher? Dona de casa, é mãe, é esposa. Eu sempre falo que a mulher ela é múltipla, né? Ela está ensinando o filho, fazendo arroz, lavando roupa, limpando o quintal. Essa é a mulher, né? E ainda faz pedagogia, ó. E ainda estuda, né? E aí a gente vê como ajudar o filho, se você... Aí vai a questão a ser tratada. Como que você vai ajudar seu filho se você já saiu da escola há tanto tempo? Não é? Como que você vai ajudar se eu não lembro mais? Gente, eu não lembro mais dessa questão. Como é que eu vou fazer para ajudar essa criança? Eu não lembro mais. E a internet? Está funcionando? Não está funcionando? Está travando? E o celular? E o computador? Que nós temos que dividir entre 3 filhos, entre 2 filhos? Como fazer? Então, nós temos tudo isso. Quantas dificuldades nós vivenciamos, quantas dificuldades nós vemos as pessoas vivenciarem, né? E quantos desafios essa mãe educadora tem. Parabéns, você trouxe um tema bem instigante, né? Que você nos trouxe, e nos leva a muitas reflexões, Aí, então, nós finalizamos com o Leonardo, com chave de ouro. Leonardo, lá do Rio Grande do Sul, nos trazendo um tema tão importante, né? Os saberes do passado, a realidade complexa, a censura reacionária que a gente vive nesse momento. Eu fiz umas anotações. A universidade onde realmente se produz. Fala assim, mas o quê? Se você não tem dinheiro para pesquisa, você não tem como pesquisar. Porque senão o professor tem que tirar do próprio bolso. Mesma coisa com o professor de pedagogia. Ele põe a mão no bolso e confecciona seus materiais, porque não tem material para fazer. Ele confecciona o material e leva para essa escola. E a universidade, ela, através da pesquisa, nós damos resposta às mais diversas áreas, na educação, na saúde, no meio ambiente, né? E Leonardo, com a Ecologia dos Saberes, trouxe para nós a transformação desses saberes. E eu me lembrei, quando você fez a sua apresentação, essa transformação dos saberes, Leonardo, eu me lembrei de uma apresentação que eu acho que você estava na sala, que você assistiu,
do professor que fez uma, não lembro o nome do conto, quatro quadrados, quatro quadraditos, não sei o que, e os redondos. E aí, e os círculos. E aí eu me lembrei, quando você fez a sua apresentação, eu me lembrei desse conto que o professor fez. O professor Daniel. Sim, o professor Daniel de Salamanca. Uhum. Por que eu me lembrei? Porque todo esse saber, toda essa transformação, a universidade oferece, você oferece, mas se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Ela nunca vai achar que ela está errada, ela vai sempre achar que é o quadrado que está lá querendo entrar. Não, ele não vai entrar porque ele é quadrado, ele está errado, né? E na hora eu me lembrei desse conto. Parabéns a todos os participantes, parabéns a todos que estiveram conosco nessa manhã, né? Muito prazerosa a nossa discussão, as nossas reflexões. Eu queria, e antes de esquecer, eu queria dizer um par de coisinhas. Ontem ou anteontem foi, e a propósito da fala da Graciela, foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, que acho que aqui não foi noticiado, mas em todo o mundo houve um movimento de comemoração e de alguma forma de manifestação das mulheres, justamente por o assunto do abuso. Então, com essa lembrança, eu quero cumprimentar a todas as mulheres que hoje nos acompanham aqui, e eu acho que o Leonardo vai se sumar comigo a... Bem lembrado, professor. No cumprimento para vocês, viu? Nós estamos, de alguma forma, cientes de que não é fácil ser mulher. Não é fácil ser homem, não é fácil ser muitas coisas neste mundo, e isso é uma coisa muito triste. E outra coisa, Leonardo, eu sei que este momento para você é antesala do que vai ser sua defesa para o doutorado, não é? Ou já fez? Não, eu estou começando o doutorado agora. Então, vai ter um momento bem parecido com este lá, quando você termine sua pesquisa, quando você termine seu projeto. Mas eu fiz essa pergunta para você porque há e queria explicar. A grande maioria das pessoas que hoje apresentaram estão realizando um ritual de passagem. Eles estão passando da categoria de formandas a formadas. Então, com esta apresentação, é equivalente à sua apresentação dos TCCs. Então, eu queria desejar para todas, e primeiro que nada, parabenizar a todas vocês que estão nesta etapa cumprindo com a culminação de seu curso, e parabenizar as pessoas que a vocês orientaram, e pelo seu trabalho, pelo sacrifício, e lembrar uma coisa para você que me veio à memória quando a Fátima cumprimentou a professora Silvana. Na educação nunca se diz adiós, sempre vai ser hasta luego, porque a caminhada sempre vai nos encontrar em diferentes espaços, momentos. Então, sempre vai ser um até pronto na educação, nunca vai ser um adiós quando se fecha vamos dizer, quando se fecha uma etapa. Então, eu desejo para vocês toda sorte de êxito na vossa caminhada. Parabenizo vocês pela dedicação, pelo esforço e pelo sacrifício feito nestes 4 anos, e dos quais os últimos 2 foram muito difíceis, acreditem, não só para vocês, para todo mundo mesmo. Sim. Então, eu parabenizo infinitamente a vocês, as suas orientadoras e ao suporte de todos vocês, que são as pessoas que apoiam vocês. Então, meus parabéns e muito obrigado por me permitir participar de este momento na vida de vocês.
Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Leonardo. Por aqui nós encerramos. Muito obrigada a todos vocês.